esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, mande que esta pedra se molde em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, entramos neste primeiro domingo da Quaresma, aonde aqui nos é colocado as grandes tentações que sofremos em nosso dia a dia. Já na primeira leitura, no discurso de Moisés, antes de entrarem na terra prometida, Moisés convoca este povo a adorar somente a Deus, a deixar todas as idolatrias no passado, a tudo que viveram no passado, que permaneça lá no Egito. Porque agora eles habitarão a terra que o Senhor preparou para eles. E também os convoca a entregar a Deus as primícias de suas plantações. As primícias, as dádivas, tudo aquilo que eles sejam plantando ou recebendo, o primeiro deve ser entregue ao Senhor Deus. Porque Deus assim o destinou. As primícias são das plantações, o rebanho, aquilo que de melhor tinha na sua terra ou no seu rebanho, deveria ser entregue em sacrifício, em oferendas ao Senhor. Hoje, não entregamos mais aí as primícias de nossas plantações, nem o nosso rebanho, mas o Senhor nos pede que devolvemos a Ele o nosso dízimo. E dízimo este para a manutenção da nossa própria comunidade, manutenção do templo e de tudo aquilo que o envolve. O dízimo é bíblico. Às vezes nós nos confundimos porque diz: de graça recebestes, de graça dai. Mas o Senhor nos pede que entreguemos, devolvemos o nosso dízimo à igreja. Esse de graça recebeste, de graça dai, está a minha missão, o meu trabalho, o dom que Deus me deu, que deve ser colocado a serviço da mesma comunidade. E assim, nessa primeira tentação da idolatria sofrido pelo povo de Israel, já o Evangelho de hoje nos apresentará outras 3 tentações. Tentações essas que o próprio Cristo Jesus sofreu. Tentações que nós sofremos em nosso dia a dia. Após ele ter sido batizado no Jordão por João Batista, ele se retira para o deserto. Deserto onde ali ele entrará num grande retiro espiritual, preparando-se para a sua missão. 40 dias de jejum, 40 dias de oração,
de encontro com o Pai. O deserto, a montanha, nos remete a Deus, a esse encontro com Deus. Como nós vemos também, quando o povo de Israel saiu do Egito, percorreram 40 anos e 40 noites pelo deserto, e ali permaneceram sendo reeducados, formados nessa escola de Deus, e que muitas vezes esse se formar, se reeducar, requer de cada um de nós renúncias, o deixar o homem velho para trás e nos revestirmos do homem novo. E é o que a liturgia desse tempo quaresmal nos chama, a deixarmos o homem velho, todo o pecado, tudo aquilo que está em nosso coração e ocupa o lugar de Deus. Todas aquelas seduções e tentações que o mundo tenta, sejam por meio de coisas, vem por meio dos nossos olhares, dos nossos ouvidos, do nosso coração ou da nossa boca. São tantas as tentações que hoje cada um de nós vivemos. E Jesus aí permaneceu nesses 40 dias, relembrando seu povo que foram reeducados no deserto. E Jesus faz esse caminho para retornar a Jerusalém. E ali nós vemos, irmãos e irmãs, que enquanto Jesus estava no deserto, o diabo tentou de várias formas para tirar da cabeça e do coração de Jesus o plano de Deus. O diabo, como não conseguiu devorar a mulher quando ela estava grávida, como ele não conseguiu abortar o plano de Deus logo no início, ele agora vai tentar persuadir o próprio Filho de Deus para que ele caia, e caindo, ele vai negar o plano de Deus. Mas nós vemos que Jesus está firme em suas convicções, está firme diante da vontade do Pai, aquilo que Deus quer para ele, que é a salvação da humanidade. E diante dessa sua fome, uma necessidade de ter um pão para comer, o diabo diz: vê essas pedras, transforme-as em pão e come. Para que tanto sacrifício? Para que tanto sacrifício? E Jesus sabe que com o diabo não tem diálogo. Por isso que somente com a palavra, porque a palavra tem poder. E é por meio da palavra que Jesus diz. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. E nós vemos aí essa necessidade do ter. Essa é a tentação que cada um de nós sofremos, o ter, o acumular, cada vez mais. Eu não posso passar em frente de uma loja que eu já vi aquele vestido, eu já vi aquela calça, aquela camisa, eu não preciso, mas os meus olhos já compraram e eu tenho que entrar, para saciar aquela minha sede do ter, do possuir. Nós temos que vencer essa tentação, caríssimos irmãos e irmãs, renunciando. Se a tua maior tentação é o ter, nesta quaresma o Senhor te pede a essas renúncias. Então eu não vou mais no shopping. Mas aí não adianta. Então eu não vou mais passar em frente às lojas. Mas não adianta, né? Quer dizer, eu estou fugindo, porque eu sei que se eu pisar no shopping eu vou acabar comprando. Eu sei que se eu passar por uma loja eu vou acabar adquirindo aquilo que eu desejo. Onde está a renúncia nisso? Né? De não ir para não cair na tentação, né? Nós vemos um segundo aonde o diabo leva Jesus para o alto do monte, mostra toda Jerusalém, diz: isso aqui é meu, tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui foi me dado, todo esse povo me pertence. Agora, se tu te prostrares diante de mim e me adorar, eu te entrego tudo isso, te devolvo tudo isso. E ele diz, Jesus usando a mesma palavra, ele diz, que a Escritura diz: adorarás somente o Senhor teu Deus, e a Ele servirás. O poder, a tentação do poder, o ter, a segunda ao poder. Queremos sempre mais mandar, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja onde quer que estejamos, essa sede está, né? Essa corrida para as eleições, que todo mundo quer chegar lá ao poder, né? Todo mundo
quer estar e ter em suas mãos o domínio da nação, e muitas vezes acabam se corrompendo, porque com o poder vem a tentação do ter, e se corrompe para terem cada vez mais e mais, e essa é a tentação que cada um de nós também devemos fugir, irmãos e irmãs. O esposo não é propriedade sua, a esposa não é propriedade sua, você não é dono. Você não é dono. Né? São uma só carne, mas não é propriedade sua. E muitas vezes tem homens que acham que a esposa é propriedade, tem que servi-lo, tem que servi-lo, e ele nunca a serve, ele nunca está solícito também aos anseios da esposa. É o poder que está nas mãos, a vontade de pisar, de espezinhar, de dominar a todos aqueles que nos cercam, seja pelas nossas palavras, seja pelo poder de nossas mãos, da função que cada um de nós recebemos. Temos que vencer essa tentação, assim como o próprio Cristo o venceu. E a terceira tentação que aqui está, ele leva Jesus lá no alto do pináculo do templo e diz: olha, eu te garanto que esse povo vai confiar mais em ti se você saltar daqui de cima. Deus não vai deixar que tu sofra um arranhão, porque tu és o Filho de Deus, tu és o Filho dele. Ele vai mandar que os anjos corram ao teu encontro e te segurem, para que tu não caia no chão. E Jesus diz uma palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, Filho de Deus, ele não se otorgou esse prestígio que ele tinha de ser Filho de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas e quantas vezes nós tentamos a Deus, seja em busca de milagres, de curas. Quantas falsas propagandas encontram-se aí com falsos pastores, determinando hora, dia, para que Deus ali faça o milagre. E se Deus ali não fizer, não é o seu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, nos diz a própria palavra. Quantas vezes nós também colocamos o próprio Deus: se tu não fizer isso, Senhor, eu vou deixar a igreja, eu rezo, eu vou à igreja, eu sou cristão, eu pago o meu dízimo, eu dou as minhas ofertas, eu ajudo os pobres, e na hora que eu preciso, eu sou teu filho, tu não faz nada comigo, não faz nada por mim. Não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação do prestígio de sermos filhos de Deus, ou de sermos filhos deste ou daquele doutor, deste ou daquele vereador, prefeito, senador, governador. Você não sabe com quem você está falando, né? Não sei se ainda usam isso, mas nós ouvíamos muito no passado, mas creio que ainda hoje isso está, né? Vocês não sabem com quem eu estou falando, porque se eu fizer, eu boto meu batalhão na rua e aí vocês vão ver com quem vocês estão falando, né? Quantos e quantos estão aí em busca do prestígio e acabam se perdendo? Essas são as três grandes tentações que Jesus sofreu, e são as que também cada um de nós sofremos em nosso dia a dia, e deveremos vencê-las, irmãos e irmãs. E estas tentações nós só vencemos por meio dos exercícios quaresmais, do jejum, jejuando, né? Renunciando, fazendo penitência, fazendo caridade e orando. São os três exercícios quaresmais que a igreja nos apresenta para este tempo em que nos preparamos para a Páscoa do Senhor. E por fim nos diz que, terminada toda a tentação, Jesus não cedeu a nenhuma. O diabo afastou-se para retornar no tempo oportuno. Qual foi esse tempo oportuno? A sua paixão, quando ele sofreu ali a tentação de abandonar tudo, de deixar tudo, de renunciar, mas ele foi até o fim. Meu Deus, por que me abandonaste? Afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade e não a minha. Que cada um de nós assim também possamos dizer, irmãos e irmãs, em todas as tentações que sofremos, do ter, do poder, do prestígio, porque o diabo continua aí. Outros dizem que o diabo não existe. Exatamente, ele quer que a gente pense que ele não exista, mas ele existe.
E Ele está aí, ao nosso redor. Ele está aí com as suas seduções. Ele está aí com as suas tentações, as persuasões. Ele está tentando nos convencer que Ele não existe e que tudo isso aqui não é necessário. Para que você vai ser fiel? Para que você vai à missa? Para que você paga o seu dízimo? Para que você é tão honesto com as suas coisas no teu trabalho? São as tentações que Ele continua. R$1. Quem será que deixou esse R$1 ali na mesa? Não tem ninguém, vou enfiar no bolso. É com R$1 que começam os milhões depois, no qual nós hoje estamos aí assistindo. Ter poder e prestígio cercam a cada um de nós e cercam também todos aqueles que têm sede de poder. E o poder gera tudo isso. Que nós saibamos renunciar a tudo isso e vencer essas tentações que Jesus sofreu e que nós também sofremos em nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja